Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então, dando continuidade ao livro de Valtorta, Cadernos de Maria Valtorta, 1943, dia 28 de outubro de 1943. Jesus disse: muitos quiseram comer com sangue. Muitos quiseram comer com sangue. E o sangue dá-lhes um nó na garganta. Sangue extorquido por arrogância, por orgulho, por desejo de poder. Muito sangue foi derramado e é derramado na terra por aqueles que perderam até a menor concepção do bem e do mal. E é um ridículo na mão de Satanás, que o agita como sua bandeira para deslumbrar e enganar os fracos. Muito ilegal foi tornado legal, apenas porque foi cometido pelos poderosos. Mas pensa, poderoso de uma hora, que o único poderoso já tem um raio na mão para te incinerar. Primeiro em suas mãos os frutos que roubaste, e depois, se ainda não te arrependeres, para te incinerar. Verdadeira posse da terra não será dada aos violentos, aos assassinos, aos corruptores, aos traidores, aos perversos. Pertencerá àqueles que vivem de acordo com a minha lei. Você será capaz de tirar deles este dia terreno, antes que o pôr do sol chegue. Mas no dia terrível e deslumbrante da minha vinda, eles julgarão comigo, todos vocês, que agora se consideram legais, todo o veredicto ilícito. Ai de vós, pois quando atrás de Cristo juiz, cuja tremenda majestade abalará os mundos com um tremor muito forte do que aquele que abriu os túmulos e rasgou o véu do templo na hora da minha morte. Ai de quando atrás de mim você verá todos aqueles que você matou e torturou e cujas dores eu terei presente para julgá-lo por toda a eternidade. Cidades, reinos, povos caem por sua causa. Você quis arqui-reinar e com um absolutismo feroz eu faço solidão ao seu redor. Você permanecerá como a coluna sobrevivente de um prédio desmoronado. Mas lembre-se que quem vive entre as ruínas pode ser arruinado, e que quem faz as ruínas certamente está destinado à ruína. E novamente poderás dizer que és feliz se ao cair te lembrares de que eu sou o Senhor do mundo. Você, minha alma, não treme e não se orgulha. Igualmente prejudiciais são o medo e o orgulho. O elogio e o ridículo o deixam indiferente. Viva unicamente no pensamento de servir a causa do seu Deus. O ridículo sofrido pela causa de Deus já é uma auréola. Elogia aos louvores dos homens. Eles são a coisa mais vã que existe e a mais fácil de desaparecer no ar. Mais do que uma bolha de ar que sobe de um fundo lamacento, gás de lama pútrido, para irromper na superfície das águas sobre as quais marca um círculo que imediatamente se dissolve. Tal é o elogio dos homens. Ela sempre surge do sentimento humano, arrasta consigo seus miasmas, quebra o espelho da paz íntima, e então nada resta dela. Bem-aventurados os que, como a águia que quer permanecer pura, continuam a trabalhar em Deus e vão depressa,
deixando para trás também a lembrança do louvor inútil suscitado pelo contato com a humanidade que é só humanidade. Que o elogio humano nunca te seduza. Pense sempre que metade deles é hipocrisia e metade frivolidade. Assim como hoje te lisonjeiam, amanhã te denigrem. Pensa que mesmo os melhores dessa bondade totalmente humana, porém te escutam pelo prazer das palavras, não pelo sumo das palavras. Gostam dos conceitos porque são harmônicos e artísticos. Não meditam sobre a espinha dorsal que os sustenta. Você é para eles como um cântico cantado por uma voz doce e suave. Eles ouvem suas palavras, mas não as colocam em prática. Deixe eles, pior para eles, recusam outro dom da minha paciente misericórdia, e ao recusá-lo, acumulam sobre si as brasas da minha justiça. Porque tiveram aquele que mais uma vez trouxe a palavra, e mais uma vez desprezaram a palavra. Mais uma vez a profecia pôde ser praticada a esta geração de Isaías. Ouvirás e não compreenderás, olharás e não verás, porque o coração deste povo se tornou insensível. Tornaram-se surdos e fecharam os olhos, para que não vejam, e não ouçam, e não entendam com o coração, e não se arrependam, e eu não os cure. Geração adúltera e perversa, que tão facilmente acredita nos que vos matam em espírito e rejeita a Cristo e seus profetas, que querem vos dar a vida. Quantas vezes, geração dos que já marcados do sinal de Cristo, que é um disparate sobre vós, dispostos ao inimigo e à carne. Quantas vezes não tentei salvar-vos, obtendo em troca as pedras para os meus profetas, e a crucificação para o vosso mestre. Geração tola e traidora, geração de Judas, que me vendem e me trocam por um apetite impuro, e negam a luz para mergulhá-los nas trevas. O que quiserem seja bem-vindo a vocês. Terás a morte, porque não quiseste a vida, e não terás outros sinais para despertar a tua crápula sonolenta, senão os tremendos sinais da minha cólera. Mas quando acontecer o que foi predito, e eis que vem, então sabereis que entre vós houve um profeta, um servo, uma voz minha. Filha, escreve, ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Pastores de almas e pastores de homens, meus sacerdotes e líderes das nações. A tremenda responsabilidade de serem administradores de vidas e de vidas não pode ser cumprida em santidade e justiça, senão permanecendo em minha santidade e em minha justiça. Não há outro. Fora de Deus e de sua lei não há honestidade. Não há uma honestidade contínua das obras, e você pode resistir por algum tempo, mas depois decai e é a ruína de si mesmo e dos outros. Torça sua missão, você pastoreia em vez de pastorear. Não vos esgoteis na santa e doce tarefa de fortalecer e curar as almas, vós primeiros pastores, e na justa e bendita tarefa de proteger vossos súditos, vós segundos pastores. Você perseguiu e ou negligenciou, você condenou ou matou. Ó tremendo juízo que vos espera. Repito, os desesperos dos súditos recaem sobre quem os desperta. Cada perplexidade, cada blasfêmia sobre quem os faz fluir. Toda a agonia de almas sobre esses padres que só sabem ser rigorosos e sem caridade. Ai, ai, ai de vocês poderosos. Mas 7 vezes ai de vocês, sacerdotes. Por quê? Se os primeiros trazem a morte mais aos corpos do que às almas, tu és o responsável pela morte das almas, a começar pelas dos poderosos que você não sabe conter. Ou pelo menos não sabes conter com um firme non licent. Né? Eu acho que é falar, tá errado, né? Não está lícito. Não deixe-os trabalhar do seu mal por uma obediência mentirosa que é uma traição a Cristo. Eu te disse, o bom pastor dá a sua vida pela de suas ovelhas. Você cuida para manter o seu, e as ovelhas grandes e pequenas
Foram espalhadas presas dos ferozes e morreram por terem se alimentado de pastos insalubres. É preciso saber colocar ferro no pé da grande planta que faz mal e não pese o perigo de que ela ou suas ramificações se voltem contra você com a espada e tirem sua vida, mas haja para preservar a vida mais elevada. Você faz isso cada vez menos e a ruína devasta a terra e a ruína devasta os espíritos. Agora vos digo, eis que eu mesmo me tornarei seu pastor. Eu virei reunir minhas ovelhas, eu os reunirei em meus pastos fora das brumas das doutrinas tolas e perniciosas que dão as febres mortais ao espírito. Eu os separarei de fato, eles se separarão dos cabritos e dos carneiros, porque ouvirão a voz que os ama. Já não a ouvirão como agora, através dos meus servos, mas jorrando como um rio de vida da boca do Verbo, que voltou para tomar posse do seu reino. Eu reunirei misericordiosamente minhas ovelhas, mesmo aquelas que o seu descuido arruinou. Mas afastem-se do meu rebanho os lobos em pele de cordeiro. Afastem-se os pastores preguiçosos, afastem-se os gananciosos de riquezas e prazeres. Aqueles que me seguem devem amar o que é limpo e honesto. Quem me segue deve ter caridade para com o irmão e não engordar, deixando a outros a miséria da relva pisada e suja e da água barrenta pelas ameaças humanas. Isso também vale para aqueles que nas congregações leigas tendem apenas a cargos que agradam à arrogância. Abaixo o orgulho, se vocês querem ser meus cordeiros, e abaixo a dureza de coração. Eles são os chifres pontiagudos com os quais você fere e repele os mansos e oprime os fracos. Quando tiver purificado o rebanho do que é falso e impuro, em meu período como rei da paz, educarei os remanescentes para a última instrução, que é a era da paz, o reino da divina vontade. Eles me conhecerão como agora apenas os eleitos me conhecem. Não haverá 12, mas 12.000 vezes 12.000 criaturas chamadas ao conhecimento do rei. Heresias e guerras cairão, luz e paz serão o sol da terra. Eles se alimentarão do germe vivo da minha palavra e não mais definharão de fome espiritual. Eles me adorarão em espírito e em verdade. Quando ocorrer a última revolta de Satã contra Deus, não faltarão os últimos Judas entre os chamados ao conhecimento do rei. O ouro da cidade eterna deve ser purificado por 3 filtros para se tornar um turíbulo ante o trono do Cordeiro Glorioso. E este será o último filtro. Mas os fiéis permanecerão fiéis, saberão que eu estou com eles e que são o meu povo eterno. Mas de agora em diante, meus amados, alma que me ama e a quem amo, saibam que antes mesmo de eu vir reunir meu rebanho para levá-lo aos pastos eternos do céu, vocês são meus cordeiros amados. Entrareis no meu reino antes dos outros, porque sois o meu rebanho, e eu sou o Senhor vosso Deus, vosso pastor, que se deleita entre vós e vos chama à sua casa, para viver convosco na paz reservada aos fiéis de Cristo. Amém. Bem interessante, né? Muito forte. Meu Deus. E comentar esse trecho, né? Meu Pai. Capítulo incrível. Uau. Vamos lá, Jesus. Ajuda nós. Senhor, ajuda nós. A força. Dá-nos força, paz, segurança, sinceridade, retidão, sabedoria. Jesus não diz aqui que muitos quiseram comer com sangue. Muitos que querem comer com sangue. O sangue dá-lhes um nó na garganta. É um sangue extorquido por arrogância, por orgulho, por desejo de poder. Muito sangue foi derramado e é derramado na terra por aqueles que perderam até a menor concepção do que é o bem e do que é o mal. E é um ridículo na mão de Satanás, que o agita com sua bandeira para deslumbrar e enganar os fracos. O que quer dizer isso, né? Muitos quiseram comer com sangue. Então são pessoas assim que são assassinos, né?
que por baixo, né, eles são responsáveis por mortes, muitas mortes, derramam sangue na terra, são responsáveis por muito sangue que é derramado na terra. São, né, já perderam totalmente a concepção do que é o bem e o mal, né, matam, né, morrem, né, em todas as formas possíveis, né. E eles é um ridículo na mão de Satanás que o agita com sua bandeira para deslumbrar e enganar os fracos. Então, para dizer, olha aqui, tá vendo? Eu que mando na terra, eu que sou aqui o dono de tudo, eu que faço isso tudo, eu que sou, né? Estou por trás desses poderosos aqui que fazem o mal. Muito ilegal foi tornado legal, né? Justamente é o aborto, né? O aborto, as leis assim, do aborto principalmente, né? O aborto, a eutanásia, o assassinato de pessoas, na hora que eles precisam, eles assassinam qualquer inimigo, né? Então são pessoas assim, coisas ilegais que foram tornadas legais, principalmente o aborto, é tornado legal hoje, né? A eutanásia é tornado legal, né? Matam seus idosos, seus velhinhos, tal. Apenas porque foi cometido pelos poderosos. Então, se esses poderosos eles querem comer com sangue, né, querem resolver tudo na base do sangue, tudo com eles é na base de matar. Matou, acabou, né? Mas pensa, poderoso de uma hora, que o único poderoso já tem um raio na mão para te incinerar. Primeiro em suas mãos os frutos que roubaste, e depois, se ainda não te arrependeres, para te incinerar. Então, primeiro vai incinerar os frutos que ele roubou, né? Tudo que gerou, né, de herança, né, de tanta coisa que foi, né, que foi fruto do que eles buscaram, né? Eutanásia do meu pai, e eu fico a herança dele, né? Aborto do irmão bastardo, aí ele não pega dinheiro meu. Mas vou mandar assassinar, vamos mandar matar, vamos colocar na trincheira, vamos, né? O meu irmão, meu meio-irmão, o bastardo, não sei quem, né? Então, assim, tudo que é ilegal foi tornado legal para esses poderosos. Aí os frutos que eles roubam vão ser incinerados, né? Vão ser perdidos e depois, no fim, eles também podem, se eles não se arrependerem, eles também podem perder tudo, né? Então, ele tá falando que vai castigar essas pessoas, que elas vão perder tudo antes de morrer. Eles vão perder tudo que roubaram, toda a herança ilegal, né? Que eles ficaram com ela à base de morte, à base né, de assassinatos, à base, né, de esquemas, né, de acidentes e tantas coisas, né? Muito sangue que rola na mão dessas pessoas poderosas. Então, eles vão ter incinerado primeiro, Deus vai castigá-los, fazendo com que percam o seu dinheiro, percam tudo, e se eles não se arrependerem, eles vão também ser incinerados, né? Também vão perder a própria alma, né? Verdadeira posse da terra não será dada aos violentos. Então, a posse da terra não vai ser dada a essas pessoas que tudo é na base da morte, né? Tudo é na base da violência. Que são assassinos, são corruptos, olha lá, são assassinos, olha lá, a verdadeira posse da terra não será dada aos violentos, aos assassinos, aos corruptores, aos traidores e aos perversos. Então, são essas pessoas. Mas pertencerá àqueles que vivem de acordo com a minha lei. Você será capaz de tirar deles este dia terreno, antes que o pôr do sol chegue. Mas no dia terrível e deslumbrante da minha vinda, eles julgarão. Comigo, vocês que agora se consideram legais em todo veredicto ilícito. Então, essas pessoas que hoje, na terra, tiram, né? Tiram o poder dos outros, né? Na terra tem o poder de poder fazer as coisas que quer durante o tempo da vida. Né? Você será capaz de tirar deles esse dia da terra, mas depois lá vai ser tirado no julgamento, né? E eles julgarão você no dia eterno, no dia verdadeiro, no dia eterno, que é o céu.
Todos julgarão comigo, vocês que agora se consideram legais todo veredicto ilícito. Então, a pessoa que comete aborto, que comete essas coisas todas, né, que aprova essas leis erradas, todas essas leis de divórcio, um monte de lei, né, que é contra a vontade de Deus, hoje está ganhando as coisas, mas depois, né, no dia eterno, serão julgados. Ai de vós, pois, quando atrás de Cristo, juiz, cuja tremenda majestade abalará os mundos com um tremor muito mais forte do que aquele que abriu os túmulos e rasgou o véu do templo na hora da minha morte, ai de quando atrás de mim você verá todos aqueles que você matou e torturou, e cujas dores eu terei presente para julgá-lo por toda a eternidade. Então, aí Jesus vai ter um julgamento, vai fazer um julgamento de toda essa realidade, né, no juízo universal. Né, ele vai colocar todas as pessoas que agiram dessa forma maléfica, né? Cidades, reinos, povos caem por sua causa. Nessa pessoa que é maléfica, perversa. Você quis arqui-reinar e com o absolutismo feroz. Eu faço solidão ao seu redor. Você permanecerá como uma coluna sobrevivente de um prédio desmoronado. Mas lembre-se que quem vive entre as ruínas pode ser arruinado, e que quem faz as ruínas certamente está destinado à ruína. E novamente poderás dizer que és feliz, se ao cair te lembrares que eu sou o Senhor do mundo. Então, ele permite essas pessoas ficarem, né, sobrevivendo por muito tempo na terra, deixando elas, né, no meio de ruínas daquilo que elas, né, conseguiram provocar, né, deixa elas no meio das ruínas, como colunas solitárias, né, mas só que para poder, para elas terem tempo, né, para se converterem, na verdade, para reconhecerem o que são hoje, para que depois saibam eternamente o que serão eternamente, né. Então, você vai ter tudo o que você quiser hoje, né, eu vou deixar você vivo o máximo possível. Todo mundo morre, você consegue resultado de matar todo mundo e você fica vivo para ver o que você fez. E parece que você ganhou, mas é o contrário, você vai ver quando eu chegar. Né? Então você fica com o prazer de 1 hora, 2 horas, né? Modo de falar, né? 1 tempo, 2 tempos, achando que ganhou, mas no fundo perdeu, né? Você, minha alma, não treme e não se orgulha. Igualmente prejudiciais são o medo e o orgulho. Então, você, minha alma, não treme e não se orgulhe, né? Não tenha medo e não se orgulhe também dessa pessoa. Ele está falando aqui. Você, minha alma, que está ouvindo o que eu estou dizendo, não trema de medo, né? Não tenha medo, mas também não se orgulhe, né? Não se orgulhe de ver pessoas más, perversas, pagarem o preço de seus pecados e serem condenados e tudo mais. Ele está falando isso. Então, você não deve tremer de medo e você não pode também orgulhar-se de ver essas pessoas sendo julgadas, castigadas, entendeu? Ele está falando isso. Ele não gosta que a gente tenha medo dele, né? Que se nós somos fiéis a ele, ele fala não trema e não se orgulhe. Então, 2 coisas que ele não gosta. Jesus não gosta que a gente sinta na hora que ele fala essas coisas, né? Para a Valtorta e para nós. Ele pede, minha alma minha, que eu te amo, que amo, não tenha medo de mim. Não tenha medo do futuro dessas pessoas. Não tenha medo por essas pessoas. Não tenha medo, né? Mas também não tenha orgulho. O que é esse orgulho? Tomara que ele pegue todo mundo que é ruim, mate logo, não sei o que lá. Isso Deus também não gosta. São 2 sentimentos que Deus não quer na gente. Ele quer a gente puro de coração. A gente tem que ter o coração puro. Ele tá falando coisas fortes, mas ele não quer que a gente se sinta melhor do que as outras pessoas, entendeu? Porque a gente não pode sentir. Mas também ele não quer que a gente sinta medo dele.
Isso também ele fala, né? Então, você, minha alma, não treme e não se orgulhe. Igualmente é prejudicial o medo e o orgulho para você. O elogio e o ridículo o deixam indiferente. Viva unicamente no pensamento de servir a causa do seu Deus. Ele está falando aqui para nós. Viva unicamente no pensamento de servir a causa do seu Deus. O ridículo sofrido pela causa de Deus já é uma auréola. Então, se você ficar servindo a Deus e alguém ver que você está gastando tempo com isso, né, desperdiçando o seu tempo, chamando você de ridículo por causa dessa causa de Deus, de defender a Deus, né? Então, isso já é uma auréola. Elogia, os louvores dos homens. Eles são a coisa mais vã que existe. Então, os louvores dos homens é a coisa mais vã que existe e é mais fácil de desaparecer no ar. Então, é outra coisa que ele fala, que o elogio também não presta para nada, né? O elogio e o ridículo devem te deixar indiferente. Então, se você for elogiado, fique indiferente. Se você for ridicularizado, fique indiferente também, né? O elogio é a coisa mais vã que existe e é a mais fácil de desaparecer no ar. Mais do que uma bolha de ar que sobe de um fundo lamacento, gás de lama pútrida, para irromper na superfície das águas sobre as quais marca um círculo que imediatamente se dissolve. Esse é o elogio dos homens. Então, receber elogio de pessoas, se alguém elogiar você pelo que você faz, é perda de tempo, é vã demais. É gás de lama pútrido para irromper na superfície das águas, sobre as quais marca um círculo que imediatamente se dissolve. Não tem valor nenhum o elogio das pessoas. É sempre surge de um sentimento humano, né? O elogio dos homens sempre surge de um sentimento humano, que arrasta consigo seus miasmas, quebra o espelho da paz íntima e então nada resta dela. Bem-aventurados os que, como água que quer permanecer pura, continuam a trabalhar em Deus e vão depressa, deixando para trás também a lembrança do louvor inútil, suscitado pelo contato com a humanidade que é só humanidade. Então, trabalhe para Deus por Deus, só por Deus, mais ninguém, né? Que o elogio humano nunca te seduza, né? Que não seja por um motivo de esperar elogios das pessoas que você faça suas partilhas, né? Que você leia esses escritos. Não é por elogio humano, não é para que ninguém observe o que você está fazendo. Ninguém, nem eu mesma, Aline. Graças a Deus, eu não fico observando e fico elogiando ninguém. Jesus não me pede para elogiar ninguém, de forma alguma. É tudo por Deus, para Deus tem que ser 100%, tudo por Deus mesmo. Tudo para a glória de Deus. E só Deus que vai julgar, só Deus que vai, né, medir cada coisa, né? O elogio humano nunca te seduza. Pense sempre que metade deles é hipocrisia e metade frivolidade. Assim como hoje te lisonjeiam, amanhã te denigrem. Pensa que mesmo os melhores, dessa bondade totalmente humana, porém te escutam pelo prazer das palavras, mas pelo sumo das palavras, não pelo sumo das palavras. Gostam dos conceitos porque são harmônicos e artísticos. Não meditam sobre a espinha dorsal que os sustenta. Eu espero que vocês não façam isso, né? Eu espero que quem me ouça aqui, né, perceba o sumo das palavras, o verdadeiro sentido do que está sendo falado, e não somente, né, um prazer artístico, harmônico de ouvir palavras difíceis, né, meditadas de uma forma simples, né, não sei. Ou Jesus falando coisas chiques, né, falando coisas chiques, com palavras chiques. Vai saber o que você pensa, né? Aqui não tem nada a ver isso aí. A gente vai no fundo, tentando entender mesmo o que Jesus está querendo dizer para nosso coração ser cada vez mais conforme a vontade dele, né? Você é para eles como um cântico
escutado por uma voz doce e suave. Eles ouvem suas palavras, mas não as colocam em prática. Deus me livre. Se for para ser assim, misericórdia. Deixe eles, pior para eles. Recusam outro dom da minha paciente misericórdia e, ao recusá-lo, acumulam sobre si as brasas da minha justiça. Já pensou você perder tempo ouvindo essas palavras e não colocá-las em prática? Que horror! Credo, 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 credo. Recusam outro dom da minha paciente misericórdia e, ao recusá-lo, acumulam sobre si as brasas da minha justiça, porque tiveram aquele que mais uma vez trouxe a palavra e mais uma vez desprezaram a palavra. Espero que vocês não façam isso. Quem está ouvindo esse vídeo, né? Mais uma vez, a profecia pode ser aplicada a esta geração de Isaías. Ouvirás e não compreenderás. Espero que vocês compreendam tudo. Olharás e não verás, porque o coração deste povo se tornou insensível. Tornaram-se surdos e fecharam os olhos para que não vejam, e não ouçam e não entendam com o coração e não se arrependam e eu não os cure. Então, Jesus quer que você entenda o que ele está falando aqui sobre os poderosos, com leis, né, que geram leis para eles mesmos, né, em favor deles mesmos, para que o aborto que eles querem realizar seja né, não seja crime. Né, e que vários outros crimes que eles cometem não seja crime, né? Como matar o pai, matar a mãe, matar, né, a veinha, a tia que está doente, que tem uma herança, né, o tio que está velho, né, que tem uma herança e eutanásia, né? Geração adúltera e perversa, que tão facilmente acredita nos que vos matam em espírito e rejeita Cristo. E seus profetas que querem vos dar a vida. Quantas vezes a geração dos já marcados do sinal de Cristo, né, os batizados, que é um disparate sobre vós, dispostos ao inimigo e à carne. Quantas vezes não tentei salvar-vos, obtendo em troca pedras para os meus profetas e a crucificação para o vosso mestre. Geração tola e traidora. Geração de Judas que me vendem e me trocam por um apetite impuro e negam a luz para mergulhar nas trevas. O que quiserem seja bem-vindo a vocês. Então, é uma geração que ainda hoje prefere as trevas, né? Prefere o que é errado, prefere o que, né, é prazeroso. E aqueles profetas que trazem a verdade, né, mais uma vez são perseguidos e mortos, né? Estão perseguidos e jogados, cancelados hoje em dia, né? Desprezados, né? Aí ele fala, negam a luz para mergulhar nas trevas. O que quiserem, seja bem-vindo a vocês. Se querem trevas, recebam as trevas, né? E terás a morte porque não quiseste a vida, e não terás outros sinais para despertar a tua crápula sonolenta, senão os tremendos sinais da minha cólera. Mas quando acontecer o que foi predito, eis que vem. Então sabereis que entre vós houve um profeta, um servo, uma voz minha. Então, quando acontecer o que foi predito a vocês, né, que eu virei, que eu julgarei, né, que tudo vai ser feito, né, vocês saberão então toda a verdade confirmada, né. Aí ele fala que, filha, escreve, ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Meu Deus, é muito perigoso isso aqui, né? Meu Deus do céu. Uma pessoa que é um pastor, que ele cuida somente para si mesmo, para não faltar para ele, para não faltar, né, a salvação para ele, para sua família, para as pessoas que ele gosta, né? Que ele, né, consegue apacentar aquilo que é só para ele, né? Só apacentam a si mesmos. Pastores de almas e pastores de homens, meus sacerdotes e líderes das nações. A tremenda responsabilidade de serem administradores de vidas e de vidas não pode ser cumprida em santidade e justiça, senão permanecendo em minha santidade e em minha justiça. Então, essa tremenda responsabilidade do sacerdote só pode ser cumprida na verdadeira santidade, na justiça verdadeira, né?
Não há outra forma. Fora de Deus e de sua lei não há honestidade nenhuma, né? Não há honestidade contínua das obras. Você pode resistir por algum tempo apenas, mas depois decai e é uma ruína de si mesmo e dos outros. Então, quando não tem o segmento real da palavra de Deus, né, da santidade real de Deus, da lei de Deus, da doutrina verdadeira, né, decai todo o trabalho que é feito pelos, né, sacerdotes, né, pastores de almas, administradores de vidas, né, pessoas que estão no governo também, que ele está falando aqui, né. Você torce a sua missão. Você pastoreia em vez de pastorear. Então ele não trabalha, né, não trabalha de verdade. Não vos esgoteis na santa e doce tarefa de fortalecer e curar as almas. Vocês não se esgotam na santa e doce tarefa de fortalecer e curar as almas. Vós, primeiros pastores, e na justa e bendita tarefa de proteger vossos súditos, vós, segundos pastores, você perseguiu ou negligenciou? Você condenou ou matou? Ó tremendo juízo que vos espera. Então, a missão é uma missão que está torcida, né? Em vez de pastorear, ele faz outra coisa, né? Não se esgota na santa e doce tarefa de fortalecer e curar as almas. Então, é uma pessoa que cuida muito de si mesmo, né? Que se pastoreia a si mesmo para garantir o seu sustento, para não faltar dinheiro para ele, para não faltar tempo para ele fazer as coisas, né? Material, para não faltar nada para ele. Ele tem que ser um sacerdote que tenha todos os elementos que precisa para ele ser o melhor sacerdote, né? A roupa que ele precisa, os utensílios que ele precisa, o carro que ele precisa, né? Então é tudo na parte material, né? Jesus está falando aqui. Então tomar cuidado, tremendo juízo que vos espera. Repito, os desesperos dos súditos recaem sobre quem os desperta. Então, os súditos são as pessoas que deveriam ser cuidadas e não são cuidadas, né? Cada perplexidade, cada blasfêmia sobre quem os faz fluir, toda a agonia das almas sobre esses padres, então, toda a reclamação que fazem sobre esses padres que estão cuidando demais da parte material para si mesmos, para garantir o seu conforto, né? Para garantir a sua estima própria, para garantir o seu bem-estar. Então, toda a agonia das almas, blasfêmias que elas falam, reclamação que elas fazem, qualquer coisa que recai. Cada perplexidade, né? Quando essas pessoas falam, meu Deus, esse padre, olha só, tá andando de carrão. Nossa, não sei o que lá. Então, cada perplexidade, cada blasfêmia sobre quem os faz fluir, toda a agonia de alma sobre esses padres que só sabem ser rigorosos e sem caridade. Então, são rigorosos e não são caridosos, né? Exigem um monte de coisa, pedem um monte de coisa dos fiéis, mas não sabem ser caridosos, né? Não são verdadeiros, não estão de todo o coração fazendo sua missão, né? Ai, ai de vocês, poderosos, mas 7 vezes ai de vocês, sacerdotes, porque se os primeiros trazem a morte aos corpos, né? Traz a morte mais aos corpos do que às almas, você, sacerdote, que é o responsável pela morte de almas, a começar pelas dos poderosos que você não sabe conter, né? Os padres não sabem tomar conta das almas dos poderosos e de ninguém, né? Que não sabes conter, ou pelo menos não tentas conter. Então, eles não falam as coisas, eles não criticam os poderosos, né? Os que são empresários, as pessoas empresárias, entenderam? Dono das organizações, né? Aqueles que estão no poder, governadores, deputados, senadores, né? Grandiosos do poder. Então, vários, né, bancários e tudo mais, vocês não contêm e vocês não dão para eles um firme, né, não lícito. Isso aqui não é lícito você fazer, está errado. Você está pecando contra o mandamento da lei de Deus. Eles não falam isso para essas pessoas, né? Então é muito sério mesmo, né? O que Jesus está falando aqui. Mas deixa-os trabalhar em seu mal por uma obediência mentirosa. Lá, o sacerdote é obediente à autoridade do poderoso e deixa eles trabalhar continuando a fazer o mal,
que é uma traição a Cristo. Então, eles estão vendo que aquele poderoso, aquele senador, aquele deputado, aquele ministro, aquele governante, aquele proprietário, aquele empresário, seja quem for, faça as coisas, continue a fazer as coisas erradas, matando as almas, matando os corpos, matando tudo. Os padres não dizem o que está errado, né? E Jesus está vendo. Por uma obediência mentirosa que é uma traição a Cristo. E dizem que estão obedecendo, né, os governantes. Tá vendo? Imagina que coisa. Então, um bispo que obedece uma lei errada, né? Olha lá, um bispo está traindo a Cristo. Então, se, por exemplo, eles mandam fechar as igrejas, aí ele tem que obedecer. Não é isso que os bispos falam? A gente tem que obedecer, a gente tem que fechar as igrejas. E é ilícito fazer isso. Não deveria acontecer em nenhum momento. E aí o bendito do bispo fala assim, é por uma obediência que eu estou fazendo isso. Aí Jesus fala assim, é uma obediência mentirosa que é a traição a Cristo. Então fechar a igreja, só o pó. Você pode não ter missa. A gente pode falar assim, a nossa missa vai ser fechada, né? E aí a gente não vai ter missa, mas a igreja vai ficar aberta. Para quem quiser vir aqui e tal. Porque a igreja é o consolo, a gente tem que dar consolo às pessoas. A gente não pode fazer aglomeração de pessoas, tudo bem. Então a gente vai ter uma missa fechada. A missa vai ser só pela televisão, vai ser pelos meios de comunicação. Mas a igreja fica aberta e vai ter sempre alguém aqui protegido aqui no confessionário para atender um padre, para atender você, para tirar sua dor, você que está assustado com alguma coisa, com uma pandemia, por exemplo, o Covid. A igreja vai estar sempre aberta, fechada não pode ficar, porque as pessoas precisam da fé, precisam, sentir a presença de Cristo. A igreja vai estar aberta com o corpo e o sangue de Cristo exposto, para as pessoas virem adorar Jesus e conversar com Jesus, mas não vamos permitir aglomeração. Vamos estar controlando, o fluxo das pessoas. É assim. Tem jeito, né? Eu te disse, o bom pastor dá a sua vida pela das suas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pela das suas ovelhas. Então, isso é muito importante para tempo de pandemia, por exemplo, que aconteceu essa situação, né? Você cuida para manter o seu. Olha lá. E as ovelhas, grandes e pequenas, foram espalhadas presas dos ferozes e morreram por terem se alimentado de pastos insalubres. Então, ele cuida dele. Eu vou cuidar da minha saúde e importa eu e mais ninguém. Então, esse pastor que não dá vida às suas ovelhas, ele não está ali para atender confissão, ele não está ali para atender as necessidades das pessoas. Ele está protegido dentro de casa, porque ele não pode pegar nenhuma Covid. Então não dá vida pelas suas ovelhas. E as suas ovelhas você fica cuidando do seu, para manter sua saúde, e as ovelhas grandes e pequenas foram espalhadas, presas dos ferozes, morreram por terem se alimentado de pastos insalubres. É preciso saber colocar ferro no pé da grande planta que faz mal. Olha só, é preciso, interessante ele falar, né? Eu não sei o que significa isso. É preciso saber colocar ferro no pé da grande planta que faz mal. O egoísmo, né? Eu acho que é o egoísmo, né? E não pese o perigo de que ela ou suas ramificações se voltem contra você, com a espada e tirem sua vida. Interessante. Então, e não pesa o perigo de que ela ou suas ramificações se voltem contra você, com a espada e tirem sua vida, mas haja para preservar a vida mais elevada. Você faz isso cada vez menos e a ruína devasta a terra e a ruína devasta os espíritos. Então, eles não colocam ferro no pé da planta grande que faz mal. Eu acho que é uma planta do egoísmo. O orgulho e egoísmo. E não pesa o perigo de que essa planta e suas ramificações se voltem contra você com a espada e tirem sua vida, mas haja para preservar a vida mais elevada.
que é a vida mais elevada que é a do padre, para preservar a vida dele, você faz isso cada vez menos, e a ruína devasta a terra e a ruína devasta os espíritos. O que eu entendi é que o padre não é capaz de dar a sua vida pelas ovelhas, que ele não se coloca em perigo nunca, né? Ele prefere preservar a vida mais elevada que é a dele mesmo. Eu sou um sacerdote, então eu sou sagrado, então eu tenho que preservar minha vida. Então eu vou celebrar missa escondido, preso na minha casa, né? Não tá tendo pandemia, eu não vou me expor, né? E aí ele fala assim, você, né, para preservar a vida mais elevada. Você não tem medo que volta contra você com a espada, né? Esse fruto do egoísmo. E você faz isso cada vez menos, né? Que é dar a vida pelo outro. E a ruína devasta a terra e a ruína devasta os espíritos. Claro, porque daí se não tem bons exemplos de pessoas que dão a vida, os espíritos vendo só o egoísmo, né? O fechamento, o isolamento da pessoa, a prudência exagerada da pessoa que se salva a si mesmo, né? Agora vos digo, eis que eu mesmo me tornarei o seu pastor. Eu virei reunir minhas ovelhas. Oba! Eu os reunirei com meus pastos fora das brumas das doutrinas tolas e perniciosas que dão as febres mortais do espírito. Então ele vem fazer e vem destruir tudo, né? Vem tirar a gente desses mimimi que está acontecendo nas doutrinas perniciosas e tolas. É muito mimimi, né? Que dão as febres mortais do espírito. E eu os separarei, de fato, eles se separarão dos cabritos e dos carneiros, porque ouvirão a voz que os ama, que dá vida por eles, né? Já não a ouvirão como agora através de meus servos padres, mas jorrarão como um rio de vida da boca do próprio verbo, né? Que são esses escritos que a gente está lendo aqui, né? Que é da boca do próprio Jesus que nós estamos ouvindo essa voz, não estamos ouvindo de padres, né? Que voltou para tomar posse do seu reino. Então, essa palavra aqui que Jesus mandou, né? Para poder nos reunir, né? Para nos ajudar, né? Nos fazer ouvir a sua voz. Eu reunirei misericordiosamente as minhas ovelhas, mesmo aquelas que seu descuido arruinou. Então, ele vai chamar as pessoas que foram descuidadas pelos padres. Mas afastem-se do meu rebanho os lobos em pele de cordeiro. Então, ele quer que pessoas afastem do rebanho, desse rebanho, as pessoas que vêm, né, em pele de cordeiro. Afastem-se os pastores preguiçosos. Afastem-se os gananciosos de riquezas e prazeres. Então, ele quer que se afaste dessas pessoas que são fiéis a ele, ouvindo sua voz, retirados, né? Retirados dessa necessidade dos sacerdotes. Estão lendo essas palavras, ele quer que se afaste dessas pessoas. Pessoas que vão ser lobos em pele de cordeiro. Padres preguiçosos, né? Que se afastem os gananciosos que vêm aproveitar dinheiro, né? Para pegar dinheiro, vender alguma coisa, né? Aqueles que me seguem devem amar o que é limpo e honesto. Quem me segue deve ter caridade para com o irmão e não engordar, deixando a outros a miséria da relva pisada e suja e da água barrenta pelas ameaças humanas. Nossa, Jesus, como é difícil entender a sua linguagem, meu Deus do céu. Como que é difícil entender o que o senhor está falando aqui? Né? Tudo bem, a gente tem que ter caridade para com o irmão, beleza. E não engordar, deixando a outros a miséria. Aí você engorda, deixando a miséria para outros da relva pisada e suja. E da água barrenta pelas ameaças humanas. E isso também vale para aqueles que nas congregações leigas tendem apenas a cargos que agradam a sua arrogância. Abaixo o orgulho, se vocês querem ser meus cordeiros, e abaixo a dureza de coração. Eles são os chifres pontiagudos com os quais você fere e repele os mansos e oprime os fracos. Então aqui é uma pessoa, né, que está falando de pessoas que vão segui-lo,
ouvindo a sua voz através dos escritos. Beleza, a gente tá aqui, né? Ouvindo a voz de Jesus. E a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para não permitir, né? Lobos em pele de cordeiro, né? Pedindo para que se afaste. Que se afaste os pastores preguiçosos. Afaste os gananciosos que vêm ganhar em cima disso, né? Ou pessoas que queiram ganhar dinheiro em cima disso. Que se afastem, né? Essas pessoas, né? Que querem ganhar dinheiro em cima disso. Beleza. Aqueles que me seguem devem amar o que é limpo e honesto. Então, não deve ter dinheiro em volta, né? Quem me segue deve ter caridade para dar de graça os livros, né? Para dar de graça os escritos, por exemplo, né? Não cobrar nada, né? E não queira engordar, comendo demais, né? Lendo demais, estudando demais, falando que você sabe mais, né? Entendeu? Deixando aos outros a miséria da relva pisada, do mato pisado e suja, né? Pisado e suja. Então, você vai lá e fica lá de boa, engordando, firme e forte. E a outros você fala, né? Você joga a miséria para essas pessoas, de uma relva suja, pisada e suja. E da água barrenta pelas ameaças humanas. Pelas ameaças humanas. Então, tem que ter caridade. Tem que ter caridade, quem me segue deve ter caridade para com o irmão. Então, por exemplo, eu tenho que estudar. Por exemplo, eu penso assim, eu tô pensando que é assim, eu, Aline, por exemplo, tô aqui estudando. Estudando, daí eu pego e trato mal alguém, não tenho caridade com alguém. Aí engordo, fico engordando às custas das pessoas, vamos dizer assim, engordando e deixando a outras pessoas a miséria daquilo que eu não quero, daquilo que eu rejeito. Ou então não é isso. Jesus, me ajuda, o que quer dizer isso? Eu tô seguindo e eu devo ter caridade, preciso dar de graças os livros, preciso facilitar para as pessoas ter acesso, né? E aí, de repente, eu deixo para as pessoas, né? Deixo para o irmão a miséria daquilo que foi pisado e sujo. E da água barrenta pelas ameaças humanas. Essas ameaças são os outros, de outras pessoas que ameaçam. Que ameaçam? Eu não sei, porque eu não sei se eu faço isso. Se eu faço isso com alguém. Eu não sei se eu tô engordando e deixando a outros a miséria da relva pisada e suja da água barrenta pelas ameaças humanas. Se eu tô deixando alguém para trás, tipo assim, tô deixando pessoas para trás, né, falando para essas pessoas assim, vocês estão presos nas suas coisas humanas, né, ameaça dos seus maridos, você tá preso e aí eu vou indo, deixa eu ficar gordo, né, e você que não quer, né, por causa das suas misérias, por causa de ameaças das pessoas, você não quer, parece que você não quer, mas não é que ele não quer, a pessoa até quer. Aí eu preciso ir lá ajudar essa pessoa porque ela tá tendo dificuldade, tipo assim, entendeu? Aí eu vou atrás da pessoa que tá tendo dificuldade de estudar, ela não tá conseguindo acompanhar, né, o estudo, a direção, não tá conseguindo acompanhar Jesus porque ela tá tendo dificuldade, porque tem pessoas que estão prejudicando, tem irmão que tá pegando no pé, tem marido que tá pegando no pé, tem filho que tá, né, atrapalhando. Aí eu deixo essa pessoa para trás, tipo assim, não tenho caridade com ela, né, de buscar ela, de ir lá ajudar ela, tipo assim. Pode ser isso, né? Não sei. Pode ser que eu, né, corra esse risco. A gente não ir atrás das pessoas que estão precisando de ajuda, tipo assim. Aí ele fala assim, então, quem me segue deve ter caridade para com o irmão e não engordar, deixando os outros na miséria, deixando os outros a miséria, a outros a miséria, da relva pisada e suja e da água barrenta pelas ameaças humanas. E isso também vale para aqueles que, nas uniões leigas, né, no grupo de leigos, tendem apenas a cargos que agradam a arrogância.
Então eu não sei o que é isso. Congregações leigas tendem apenas a cargos que agradam a arrogância. Não sei o que é isso. Não sei como que é isso. Eu fico pensando no meu grupo, né? Como eu conheço, assim, são a voz de Cristo. Aí esse rebanho de Jesus que vai seguir Jesus também precisa andar na linha. Daí ele tá falando, quem me segue deve ter caridade para com o irmão. Eu penso que é ajudar o irmão, então. Que é fazer os vídeos que a gente tá fazendo, deixar à disposição de graça para todo mundo, né? Todo mundo ter acesso, né? E não fechar as portas para as pessoas. Por exemplo, se a gente fizesse um grupo fechado e as coisas que a gente produzisse ficasse tudo fechado a chave e a gente desse só para poucas pessoas. Aí tem uma pessoa que é coordenador e ele tem esse cargo por arrogância e ele que tem a chave, tipo assim, para abrir lá e pegar os escritos e pegar os vídeos e pegar a chave que vai abrir para dar para as pessoas, tipo assim, como se fosse tudo fechado, não tivesse tudo aberto, tipo assim, público para as pessoas, mas fosse tudo fechado. Né, fosse um estudo que fosse fechado pelas, né, tipo assim, eu fico imaginando assim, aí abaixa o orgulho. Se vocês querem ser meus cordeiros, abaixa a dureza de coração, que são chifres pontiagudos com os quais você fere e repele os mansos e oprime os fracos. Então, se você tem um grupo de leigos, uma congregação de leigos, e você é um dos chefes de arrogantes, e aí fala assim, já que você não chegou a tempo na reunião, você perdeu, você não pode, eu não vou dar para você. Então, aí eu vou repelir um manso que teve dificuldade de vir na reunião, ou um fraco que não pôde vir, eu oprimi esse fraco e eu repeli os mansos. Entendeu? Tipo assim, aí eu sou a chefe, arrogante, né, que tem a chave para poder pegar os escritos, pegar os vídeos, pegar de repente o áudio, pegar e mandar para você. E aí eu, né, você tem que pedir para mim e eu te trato mal. Por que você não veio? Você deveria vir. E não sei o que lá, não sei o que lá, tipo assim, né? Se fosse um grupo de estudo fechado, numa casa de estudo que as pessoas, né, fazem um estudo e aí alguém falta e aí você trata aquele que falta de forma má, sabe? Assim. Pode ser, né? Pode ser isso que Jesus está falando, né? Porque eu não tô, né? Tô tentando pensar num jeito para entender o que Jesus está falando aqui, tá bom? Quando tiver purificado o rebanho do que é falso e impuro, em meu período como rei da paz, educarei os remanescentes para a última instrução. Isso aqui é o reino da divina vontade, a era da paz, olha lá. Quando tiver purificado o rebanho do que é falso e impuro, né? Vai ter purgado. Em meu período como rei da paz, que é a era da paz, educarei os remanescentes que sobraram, né, que são as pessoas que sobraram depois da purgação da terra. Para a última instrução, eles me conhecerão como agora apenas os eleitos me conhecem. Não haverá 12, mas 12.000 vezes 12.000 criaturas chamadas ao conhecimento do rei. Então vai ter 12.000 vezes 12.000, glória a Deus. Né? Quanto que dá isso? Quantas pessoas que Jesus está falando que vai ter aqui? Deixa eu ver, 12.000 vezes 12.000. 12.000 vezes 12.000. Vai ter 144.000. Oba! Glória a Deus. Então, vai ser 144.000 pessoas que vão estar vivendo o reino da divina vontade. Eles me conhecerão como agora apenas os eleitos me conhecem. Né? Heresias e guerras cairão. Luz e paz serão o sol da terra neste tempo, eles se alimentarão do germe vivo da minha palavra e não mais definharão de fome espiritual, que é o tempo do reino da divina vontade. Eles me adorarão em espírito e em verdade. Glória a Deus. Quando ocorrer a última revolta de Satã contra Deus, que é depois do reino da divina vontade, não faltarão aqueles últimos Judas que vão trair, né, a Deus. Entre os chamados ao conhecimento do rei. Então vai ter os Judas que vão ser traidores, né, desse tempo. E vão ser seduzidos lá, conforme Apocalipse 20, seduzidos pelo demônio, na volta do demônio, né, depois de 1000 anos. O ouro da cidade eterna deve ser purificado por 3 filtros para se tornar um turíbulo ante o trono do Cordeiro Glorioso. Então, e este será o último filtro. Mas os fiéis, são 3 filtros, são 3 tempos, né? 3 renovações do mundo. Então, o primeiro dilúvio, o segundo Jesus e o terceiro
né? É o reino da divina vontade. Beleza? E este será o último filtro, mas os fiéis permanecerão fiéis, saberão que estou com eles e que são o meu povo eterno. Mas de agora em diante, meus amados, a alma que me ama e a quem amo, saibam que antes mesmo de eu vir reunir meu rebanho para levá-lo aos pastos eternos do céu, né, quando a última vinda de Jesus acontecer, no juízo final, vocês são meus cordeiros amados, entrareis no meu reino antes dos outros, porque sois o meu rebanho e eu sou o vosso Deus, Senhor vosso Deus. Vosso pastor que se deleita entre vós e vos chama à sua casa para viver convosco na paz reservada aos fiéis de Cristo. Amém? Isso aí, estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus infinito e poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu confio em vós. Fit, fit, fit.